Já parou para pensar como uma carta escrita há quase 2000 anos pode ter o poder de transformar a vida de alguém hoje? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na carta de Paulo aos Efésios, uma obra que não só resume a essência do Evangelho, mas que também oferece um verdadeiro roteiro para a gente reescrever a nossa própria história. Pois é, essa carta tem uma reputação e tanto. Alguns a chamam de os Alpes do Novo Testamento. Pensa só. Mas por quê, né? O que a torna tão majestosa a ponto de merecer essa comparação? É o que a gente vai descobrir. Imagina só essa cena. Está lá no topo dos Alpes, sabe? Com aquela vista de tirar o fôlego que vai até onde o olho alcança. Então, é exatamente essa sensação que a carta aos Efésios nos dá. Uma perspectiva panorâmica do grande plano de Deus que vai, nossa, desde o início dos tempos até os menores detalhes do nosso dia a dia. E o mais legal é que essa profundidade toda não é só teoria, sabe? O que torna Efésios tão especial é justamente a capacidade de conectar conceitos teológicos super complexos, como graça e nova identidade em Cristo, com a nossa vida prática. É uma carta que nos desafia a viver aquilo em que acreditamos. Ok, vamos entender como essa carta é montada. Ela é como uma moeda com dois lados. De um lado, a gente tem a doutrina, ou seja, o que a gente acredita. Do outro, a prática, que é como a gente vive isso tudo no cotidiano. Uma coisa não existe sem a outra, sabe? Elas se completam, criando um todo coeso e muito poderoso. Então, bora mergulhar na primeira metade da carta, que revela a nossa nova identidade em Cristo. E sério, prepare-se, porque a profundidade da graça de Deus aqui é de cair o queixo. Paulo pinta aqui um quadro de contrastes, assim, absurdos. De um lado, a escuridão da nossa condição antes de Cristo, marcada pela morte espiritual, pelo egoísmo, e do outro, a luz da nova vida em Cristo. É uma transformação tão radical que somos descritos como vivificados, ressuscitados e sentados com Ele nos céus. Mas como essa transformação milagrosa acontece? A resposta de Paulo é revolucionária. Não é por nosso esforço, mérito ou boas obras. É um presente, um dom totalmente merecido, recebido pela fé na graça de Deus. É algo que, ao mesmo tempo, nos humilha e nos exalta de uma forma incrível. Para entender de verdade essa nova realidade, a gente precisa pegar a expressão-chave da carta, em Cristo. Ela é repetida mais de 20 vezes e revela que a nossa identidade agora está entrelaçada com a de Jesus. A vitória dele sobre o pecado e a morte é a nossa vitória. A filiação divina dele é a nossa filiação. Somos um com ele. E essa união tem um propósito que vai muito além do individual. No mundo dividido por barreiras étnicas e religiosas, como era o Império Romano, a mensagem de Paulo foi uma bomba. Em Cristo, judeus e não-judeus são unidos numa única família, uma nova humanidade, onde as diferenças não são apagadas, mas celebradas na unidade. E então, no início do capítulo 4, a gente chega num ponto de virada. Uma única palavra que muda tudo. Portanto, é a ponte que nos leva da teologia para a vida, da crença para a ação. Se a primeira metade da carta nos mostra quem somos em Cristo, a segunda metade nos ensina como viver essa nova identidade no nosso dia a dia. É hora de colocar a fé em prática, de botar a mão na massa. Paulo nos dá uma metáfora genial, a de trocar de roupa. Pensa naquelas roupas velhas, gastas, que não servem mais. Assim são os nossos antigos hábitos. A carta nos convida a nos livrarmos deles e a nos vestirmos com uma identidade novinha em folha, moldada à imagem de Cristo. E essa transformação não é abstrata, não. Ela se manifesta em ações bem concretas. Não se trata só de parar de fazer o mal, mas de começar a fazer o bem. A mentira é trocada pela verdade, o egoísmo pela generosidade, a amargura pelo perdão. É uma mudança que vem de dentro para fora. Essa transformação se espalha por todos os nossos relacionamentos. O modelo é o amor sacrificial de Cristo, que se entregou por nós. No casamento, na família, no trabalho, o chamado é para colocar os interesses dos outros acima dos nossos, refletindo o caráter de Jesus. Mas vamos ser sinceros, viver essa nova vida não é um passeio no parque. Paulo sabia que a gente enfrenta uma batalha espiritual. E para nos equipar para essa luta, ele apresenta uma das metáforas mais famosas da Bíblia, a armadura de Deus. Para entender a profundidade dessa metáfora, é preciso visualizar a cena. Paulo preso em Roma, acorrentado a um soldado romano.
Dia após dia, ele observava cada detalhe da armadura daquele soldado e via nela um símbolo perfeito da proteção e do poder de Deus. Cada peça da armadura romana ganha um novo significado espiritual. O cinto da verdade, que nos firma no Evangelho, a couraça da justiça, que nos protege das acusações, o escudo da fé, que apaga as flechas do inimigo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O ponto-chave não são armas que a gente fabrica, mas a própria armadura de Cristo que ele nos oferece. E assim, a gente chega no coração da carta, no seu refrão que ecoa por toda a eternidade, para o louvor da sua glória. Tudo o que Deus faz, desde a criação do universo até a nossa transformação pessoal, tem como objetivo final a sua própria glória. A Carta aos Efésios, portanto, não é só um documento histórico. É um convite para que a nossa vida se torne um eco da grande história do Evangelho. A pergunta que fica no ar é: como a nossa história pode refletir a glória de Deus? A resposta está em viver, a cada dia, a nova identidade que recebemos em Cristo.